UOL São Paulo. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Olá a todos que acompanham o All Sport, o podcast do São Paulo. Eu sou Vanderlei Lima, o Pedro Lopes, titular, está de férias. Então, vamos destacar aqui o tricolor do Morumbi. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast, o São Paulo, que no último compromisso pelo Campeonato Brasileiro empatou fora de casa. É o 12º colocado com 22 pontos, ganhava lá até os minutos finais diante do Juventude, vencia a partida, mas cedeu o empate. Comigo, o Bruno Carvalho, setorista, jornalista, repórter, que vai trazer todas as informações do tricolor do Morumbi. Tudo bem, Bruno? Bom dia, Vanderlei. Boa tarde, boa noite aí para quem está nos assistindo, ouvindo, na verdade, né? Vamos comentar um pouquinho sobre o São Paulo, que está agitado, né? O mercado da bola bombou aí. Vamos falar sobre muita coisa hoje. É verdade. O São Paulo tem contratações, estão chegando jogadores. E o nosso convidado, nossa, que saudade dele, viu, Bruno? Luiz Augusto Simon, o blogueiro do UOL, Menon, que eu tenho aqui uma grande admiração e que posso chamá-lo de amigo, porque baita cara, o cara que entende, sabe, sou fã dele, e ele está aqui conosco para a gente esmiuçar, falar um pouco desse São Paulo. Tudo bem, Menon? Tudo bem, Vanderlei. Fico até tímido depois de tanto elogio. Saudade de você também. Logo a gente se encontra aí no UOL. Com certeza. Vamos falar do São Paulo. Toca no Brunão que é gol aí. É gol, é isso aí. Eu vou pela direita, cruzo, aí o Menon mete no peito, aquela coisa assim, ajeita, aí o Bruno Carvalho vai, né, finaliza. Bruno, as informações do São Paulo, Gabriel Neves, né, foi contratado por empréstimo até o final do ano, você acompanhou, eu li ontem no portal do UOL. Enfim, outras contratações, como está esse São Paulo visando aí esses 4 meses finais da temporada de 2021? A janela fechou na segunda-feira, né? No último minuto da segunda-feira, e o São Paulo conseguiu trazer finalmente o centroavante que o Crespo pediu, né? E trouxe logo o centroavante que a torcida mais queria. Jonathan Calleri agora é o novo reforço de São Paulo. Ele chega por empréstimo até o fim do ano que vem. Então, a expectativa é que talvez ele chegue no Brasil na quinta-feira. E daí deve passar por exames médicos e vão marcar a apresentação. Já o Gabriel Neves chegou ontem. Ele chegou na parte da tarde no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Estava bastante animado, claramente. Assim, se mostrava muito feliz de ter sido contratado pelo São Paulo. Já foi anunciado, mas ainda não foi apresentado. O São Paulo ainda não marcou a apresentação dele. E ao mesmo tempo que os dois chegam, um pode sair, mas se for sair vai ser só em janeiro, que o Porto de Portugal agora está sondando o Luan, o volante Luan, né, destaque do Paulistão, e a expectativa é que tenha uma proposta oficial nos próximos dias, e se ela acontecer mesmo, ele só sairia em janeiro, porque a janela já fechou, né? Ô Menon, a respeito dessas contratações, os que estão chegando, depois a gente pode até falar um pouco do Luan, são pontuais na sua análise para o São Paulo Futebol Clube? Bom, principalmente o Calleri, né? O São Paulo realmente precisava daquela figura do centroavante mesmo, né? Aquele que tem força física, tem presença de área, cabeceia bem, né? O São Paulo tem outros jogadores que até fazem gols, né? O Luciano foi artilheiro do ano passado, o Pablo tem feito, o artilheiro desse ano do clube, né? Feito gols, mas o Calleri é diferente, ele tem mais força física, mais presença de área, realmente é um tipo de jogador que eu gosto muito, né? Eu gosto muito da figura do centroavante, né? Do Pedro, por exemplo, eu acho esse tipo de jogador, Pedro do Flamengo, fundamental. Eu gosto muito desse tipo de jogador, mesmo que não tenha muita mobilidade, assim, né? Então, acho que esse é o tipo de jogador que falta no elenco, né? O Gabriel Neves, eu já acho, assim, como dizer, eu acho que dava para tocar sem ele, sabe? São Paulo tem Luan, Lisieiro, Rodrigo Nestor, o Thales, que ainda não jogou tanto que se espera dele, né?
tem o Sara, o Gomes. Eu acho que eu não conheço exatamente o Gabriel Neves, os jogos dele. Eu sei que ele é bom, dizem que ele é um bom produtor de jogo, né? Desde da saída de bola, né? Mas eu não sei se ele é assim um diferencial que o São Paulo estava precisando. Mas com a notícia que o Bruno trouxe, né? Que eu não vi em outro lugar, com a possível saída do Luan em janeiro, talvez já seja a reposição, né? Agora, o que eu acho importante nessas duas contratações, viu, gente, é que elas atendem um conceito, né? Qual que é o conceito? É gastar pouco, que é o caminho que o São Paulo escolheu, gastar pouco porque escolheu ou foi obrigado a escolher, né? Porque o São Paulo não tem dinheiro, está numa pindaíba total. Então, foram boas contratações nesse sentido. Paga um pouco pelo empréstimo, depois, se quiser contratar, vai gastar um dinheiro já fixado, né? E tudo já para o ano que vem, né? Gasta pouco esse ano. Então, eu acho importante que isso, conseguiu 2 bons jogadores sem gastar muito dinheiro. É o que o São Paulo pode fazer, não tem outra opção. Bruno, o Menon destacou, né, a respeito do Caleri. E aí eu pergunto para você, o Crespo, se encaixam os dois nesse time do São Paulo, Rigoni, que já está encaixado, com o Caleri, esse é o objetivo realmente nesse sentido aí de fortalecer mais o ataque, mas com os dois? Eu acho que a chegada agora, o mais importante disso é que dá opção ao Crespo, né? Porque ele até mesmo falou na última coletiva, quando ele estava falando sobre essa pausa que o São Paulo vai ter de 12 dias sem jogos, que ele falou que espera que finalmente ele consiga escolher pelo que ele quiser e não pela necessidade que tenha o time, né? Porque o São Paulo viveu tantas lesões que entrava quem podia, não era uma escolha pessoal do Crespo. E agora isso vai acontecer e a tendência é que com o Caleri dá para jogar de várias formas. Dá para jogar Rigoni e Caleri, dá para jogar Luciano e Caleri, dá para jogar Rigoni, Luciano e Caleri. Então ficou mais fácil para o Crespo, que já gosta muito de mudar o esquema tático conforme o adversário, agora com os 3 poder mexer mais ainda no time. O Rigoni, pelo que eu sei, ele já jogou na Europa e Independiente também, ele já joga como meia, então pode ser uma solução ele vir mais para trás para poder jogar Luciano e Caleri no ataque. São as hipóteses do Crespo para conseguir botar todo mundo para jogar, porque é bastante gente boa agora. Sim. E você, Menon, como que você imagina a arquitetura aí desse ataque do São Paulo com a chegada, né, o retorno, eu digo assim, que já conhecia, já passou no São Paulo do Caleri, agora ao lado do Rigoni? Bom, é o seguinte, né? O futebol de hoje em dia não são mais 11 jogadores, né? Principalmente com as 5 trocas, né? Você pode trocar muito e mexer muito, né? Eu acho que há grandes possibilidades, como o Bruno falou. Eu acho que é um ponto fixo que é o Caleri, mais adiantado. Então, por exemplo, fazendo uma brincadeira com a musiquinha, há várias maneiras aí para tocar para o Caleri fazer o gol, né? Então eu acho que o Bruno falou que o Rigoni pode jogar como meia, mas ele também pode jogar como ponta. O Luciano pode recuar um pouco mais, ser o meia. Ou pode... Então, tem várias opções agora, mas eu acho que o ponto fixo é o Caleri. E eu acho ainda que tem o Pablo também, né? O Pablo, que não agrada realmente a muita gente, mas eu acho que o Crespo até que gosta dele. Eu acho que ele vai ter sua oportunidade também. Pode jogar, pode mexer, pode mexer até atrás, né? Que é difícil ele abrir mão da linha de 3, né? Mas talvez ele faça uma linha de 4, coloque mais alguém no meio. São várias opções agora, mas eu acho que o ponto fixo da equação é o Caleri adiantado, recebendo bolas e tentando marcar. Só uma coisa rápida, vale lembrar que nem o Neves nem o Caleri vão poder jogar a Copa do Brasil, né? Porque as inscrições já se encerraram. Então, por mais que chegam novos reforços, o Crespo vai com o time que já estava aí para disputa contra o Fortaleza no dia 15.
Isso, no dia 15 tem um jogo da volta na Copa do Brasil, lá no Castelão. O São Paulo empatou a primeira partida em 2-2. E pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso é contra o América Mineiro, é isso? Não, contra o América foi adiado, na verdade, é contra o Fluminense no dia 12. Por isso que o São Paulo vai ter esse intervalo tão grande de jogos, porque a CBF decidiu adiar umas partidas por causa da seleção brasileira. Sim. Então o segundo turno começa antes de acabar o primeiro, é isso? Isso. Eu ia falar isso. Ai. Ô Menon, você acredita que, não sei se essa é a frase certa, mas está na hora de repente, o Crespo ser cobrado um pouco mais em relação ao desempenho do time, em relação a essa fase do Tricolor, ou somente os jogadores? Eu acho difícil cobrar o Crespo, porque analisando, olhando assim, eu não vejo que ele tenha feito muitos erros. Teve um jogo que ele jogou com o Reinaldo de quarto zagueiro, eu achei que foi um erro. Eu acho que o time está falhando muito na bola pelo alto, também é um erro, mas são coisas que pode melhorar. Mas tem o problema do São Paulo, é difícil você analisar por causa das contusões, né? Então, por exemplo, no nosso tempo antigo, né? A gente ia lá no treino, ficava vendo o treino. Hoje em dia, os treinos estão fechados. Principalmente também piorou ainda com a pandemia. Então você não vê o treino. Aí, de repente, lá sai a escalação e escalou o Joaquim. Aí você vai criticar, porque devia ter escalado o José. Só que o José está machucado. O São Paulo é assim, você não sabe se o cara não está escalado porque está machucado, não está escalado porque ele vai machucar daqui a pouco, se a fisiologia indicou que vai estourar o músculo. Então tá complicado ali, né? Você fazer qualquer tipo de análise. Eu acho difícil analisar até o trabalho do Crespo por causa disso. Se o jogador jogou, não jogou. O Éder jogou 10 jogos, depois descansou um. Essa é um exemplo típico. Jogou 10 seguidas. Agora vai dar uma descansada porque jogou 10 seguidas, descansou. No outro dia voltou, teve distensão. Quer dizer, então a gente devia ter descansado antes, né? Eu acho que o grande nó do São Paulo é essa questão física dos jogadores. Então, estava sem ninguém, descobriu o Marquinhos. Marquinhos fez um início de uma estreia assim de sonhos, né? Contra o Racing na Argentina, fez gol, deu assistência. Aí já machuca também, um garoto de 19 anos. Então, não sei, é difícil analisar, tem muita contusão, mas eu acho o trabalho do Crespo muito bom, muito bom. Outro dia, por exemplo, tá 2-0 contra o Fortaleza, ele tirou o Rigoni e deixou o Pablo. E aí muita gente criticou. Mas aí, como é que a gente vai saber? Porque no outro jogo, depois, o Rigoni já saiu também no meio, porque com uma tremenda de uma bola de gelo lá. Então, será que quando ele saiu contra o Fortaleza é porque ela está com medo de estourar? Aí já saiu? Então é complicado, tá? 2-0, tirou o atacante e levou 2-2. Não dá para relacionar as duas coisas, né? Não, então, eu acho que o trabalho dele é bom, melhor do que se podia esperar. Legal, agora uma pausa e daqui a pouco mais do São Paulo com o repórter Bruno Carvalho e também com o Luiz Augusto Simon, blogueiro Menon aqui do UOL Esporte. Voltamos daqui a pouco. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas.
Se tem movimento, tem Móbil. De volta com mais do São Paulo Futebol Clube, que terá vários dias aí para se preparar para o próximo confronto, que é contra o Fluminense, fora de casa. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Comigo, o repórter setorista do Tricolor Bruno Carvalho e hoje o Luiz Augusto Simon, o Menon, blogueiro aqui do UOL. Bruno, esse tempo que o São Paulo tem, né, em relação a essa partida contra o Fluminense, chega num bom momento, porque tomar um gol como tomou, e o Menon disse, né, no bloco anterior, a respeito das bolas alçadas na área, e foi assim, né, no empate contra o Juventude, uma equipe que almeja, na minha opinião, pelo menos chegar para a Libertadores do ano que vem, na 4ª posição, quinta aí depende das vagas, aquela questão toda, tomar um gol como tomou diante do Juventude, não pode acontecer. Ou estou errado, Bruno? Sim, a bola parada tem sido a grande dor de cabeça do São Paulo nessa temporada. Se você somar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, dos 27 gols que o São Paulo tomou, 12 saíram de bola parada. Então é um desespero toda vez que vem uma bola na área do São Paulo. O próprio Reinaldo, na entrevista, ele fala isso, ele falou, não sei como a gente consegue tomar tanto gol assim, vamos continuar trabalhando para tentar melhorar. E o Crespo fala claramente isso, que esses 12 dias iam ser para recuperar jogador e para ficar treinando bola parada, porque não dá para continuar tomando tanto gol de bola parada assim. Contra o Flamengo, por exemplo, que quando tomou 5-1, 3 delas foram de escanteio, 3 gols foram de escanteio, então era muito preocupante. Então é isso, o grande objetivo do São Paulo, além de integrar os reforços nessa pausa aí, é treinar bola parada, para ver se consegue resolver esse problema. Eu acho que um ponto inicial seria não fazer tanta falta perto da área, né? E aí é interessante que o Miranda está fazendo isso, né? O Miranda, que é o melhor jogador do São Paulo, aí, talvez o melhor zagueiro do campeonato, ele tem feito muita falta perto da área, cara. Esse último gol agora foi ele. Eu lembro quando era setorista do São Paulo, o Tele Santana, quando um jogador dele fazia uma falta no atacante, o atacante estava de costa para o gol, fazia uma falta no treino que fosse, nossa, o velho ficava uma arara, xingava todo mundo, porque ele falava assim, o cara está de costas para o gol, você faz uma falta nele, ele estava com a bola perdida, tem uma tremenda chance de fazer um gol agora. E o São Paulo tem feito isso, umas faltas perto da área inacreditáveis. Eu acho que esse seria um ponto melhorar essa marcação para evitar a jogada. Mas o Miranda realmente é um ponto bem colocado pelo Menon, Bruno, mas às vezes a gente vê o semblante do Miranda em algumas jogadas do São Paulo, lógico, de ataque do adversário, que talvez dá a impressão que ele nem se conforma com o que está acontecendo com a defesa do Tricolor. Foi assim, principalmente no segundo jogo, contra o Palmeiras, na Libertadores da América. O Miranda ali não se encontrou no sentido assim, de entrosamento, e aí serve para o Menon também, com esses jogadores zagueiros do São Paulo. Às vezes parece que ele está um pouco perdido em relação a grandes duplas que ele já teve no próprio São Paulo, fora do Brasil, na seleção brasileira. A gente sente o Miranda um pouco perdido nessa questão ao lado dele. Quem é o cara ideal ao lado do Miranda? A defesa ideal do São Paulo é o Arboleda, o Miranda e o Léo, né? O problema é que vira e mexe, um deles está machucado. Então é difícil você ter os 3 jogando juntos, que eles jogaram 9 vezes essa temporada junto, é muito pouco para ter meio da temporada que a gente já tá. Mas o Miranda tá bem acostumado, assim, ele é um dos líderes do elenco já, ele chegou só em 6 meses, né? Mas já conquistou essa confiança. E a defesa encaixa muito bem quando joga principalmente com o Arboleda, porque quando a gente fala isso da bola parada, o Arboleda é um dos principais ali na marcação defensiva da bola parada, né? Quando ele não tá, é meio um Deus nos acuda. Mas em questão de entrosamento, a gente tá dando bem, sim, porque quando o Crespo faz com linha de 4, normalmente é o Miranda e mais um. Daí linha de 3 zagueiros, é o Miranda protegido por outros 2. Então gira sempre muito em torno do Miranda, assim, que hoje é um dos melhores zagueiros mesmo na alta idade. É um dos melhores do Brasileirão. Talvez o João Vitor do Corinthians é outro que tá muito bem também. Mas são os 2 assim, que mais se destacam hoje. E você, Menon? Não, eu acho que o Miranda é fundamental. Eu acho que ele é o melhor jogador do São Paulo, que ele fez lá na Argentina 2 vezes contra o Racing. Eu só acho que ele está um pouquinho
como fala, afoito ali, fazendo umas faltas exageradas, né? Eu achei que o Arboleda pode melhorar, né? Se jogar os três juntos, melhora bem. Acho que é treinamento, né? Vamos ver esses 12 dias aí se atrapalha, se resolve bem. Esse último gol, por exemplo, o Ricardo Bueno, ele escapou do Gabriel Sara muito facilmente, né? Se ficou ali no canto direito e a bola veio direitinho para ele, né? Eu acho que ali é um erro de marcação que precisa ser resolvido. Acho que foi um erro tão estranho, porque até o Sara parece que demora um pouco para entender que ele que tinha errado na jogada. Porque ele olha para dois marcadores do São Paulo assim, tentando entender, e daí ele entende que ele que tinha deixado passar o cara. Então parece que teve uma confusão ali na última hora do que estava para acontecer e o Ricardo Bueno ficou sozinho. O Ricardo Bueno fez um baita trabalho para o São Paulo ontem, no domingo, porque só no primeiro tempo o São Paulo já tinha feito 12 faltas, 8 no Ricardo Bueno, e daí tinha gerado o cartão amarelo para o Léo. Tava muito confuso aquele lado ali do Bruno Alves e do Igor Vinícius, principalmente, para conseguir controlar o Ricardo Bueno. É nesse sentido que eu falo, né? Ninguém tira aqui a qualidade, capitão do time, o Miranda, não é isso. Mas eu sinto que a zaga do São Paulo, mesmo tendo o Miranda com toda essa qualidade, ela não passa confiança ainda. É aí que tá. E não pelo Miranda, é pelo fato dele não ter aqui, no caso, o jogador ao lado dele, um zagueiro, um outro, não deu liga, pelo menos na minha opinião, em relação a essa zaga do São Paulo. Mas o grande feito para o Tricolor é agora o Campeonato Brasileiro, que tem todo um turno pela frente, ainda tem que terminar, fazer mais um jogo do turno, e lógico, a Copa do Brasil, as quartas de final. Esse é o maior objetivo, porque ainda o Campeonato Brasileiro tem as diversas rodadas, mas a Copa do Brasil não. É o mata-mata, já teve a primeira partida. Esse é o foco do São Paulo nesse momento, Bruno? Não, sim, desde o fim do Paulistão, a diretoria já tinha definido que as Copas iam ser as prioridades, né? Porque era o caminho mais acessível para o São Paulo ser campeão de novo. Daí, enfim, caiu na Libertadores, né? Mas ainda está vivo na Copa do Brasil e tem uma grande chance de ser campeão. Então é isso, a ideia é se recuperar no Brasileiro, né? E focar na Copa do Brasil. Na época que o São Paulo estava muito próximo da zona de abaixamento, ainda não tinha caído para a Libertadores, o Crespo deu uma entrevista coletiva e ele falava que para ficar perfeita a temporada, precisava fazer um pouco mais de pontos no Brasileiro, mostrando que era muito claro que a preferência no Brasileiro era uma boa posição para conseguir uma vaga na próxima temporada, na próxima Libertadores, mas não necessariamente buscar o título, porque sabiam que depois daquele início muito ruim, era muito difícil ser campeão. Então a ideia é essa. O próprio Belmonte, na entrevista para o Menon, ele fala que o objetivo é conseguir uma vaga pelo menos na pré-Libertadores pelo Brasileirão, né? E aí tentar ser campeão da Copa do Brasil, que daria essa vaga direta. Mas o foco hoje, como a Libertadores saiu, o foco hoje é conseguir pelo menos uma vaga na pré-Libertadores pelo Brasileirão. Menon, o Flamengo está muita luz, né? Muita luz à frente dos demais, não só na Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. É difícil hoje competir com o Flamengo? Extremamente difícil, né? Extremamente difícil. O Flamengo tem um grande time, né? Ele fez a lição de casa lá, pagou as dívidas, se qualificou para ter um grande time, vendeu muito jogador, né? Vendeu mais de 100 milhões de euros, né? Paquetá, Reinier, Vinícius Júnior, Jorge e outros jogadores, Felipe Viseu. Isso aí permitiu que ele montasse um grande time, né? Tem até o luxo, por exemplo, de ter um jogador como o Pedro na reserva, né? Bruno Henrique, Gabigol, é muito difícil chegar no Flamengo. Atualmente, eu acho que só o Atlético Mineiro e o Palmeiras têm condições de chegar no Flamengo. Então, o São Paulo na Copa do Brasil, você entende que ele, enfim, também na sequência tem o Fortaleza, você acredita que ele fica no meio do caminho aí da Copa do Brasil? Não, mas aí é diferente, porque Copa é Copa, né? Não é um campeonato longo, não é? O ano passado, São Paulo eliminou o Flamengo e São Paulo estava também a mesma coisa, diferente do Flamengo. São 2 jogos, né? São 2 jogos, um em casa e um fora, não tem gol qualificado. Eu acho que é possível passar sim, mas primeiro tem que passar o Fortaleza.
E passar pelo Fortaleza, Bruno, pelo que apresentou no Morumbi e jogando no Castelão, lógico, tem um tempo hábil ainda pela frente, será uma missão muito difícil para o Crespo. Eu acredito que depois do Palmeiras, a eliminação, deva ser assim, a maior dificuldade do Crespo dirigindo o São Paulo. Foi muito estranho, né? Porque o São Paulo estava bem naquela partida, dominou boa parte do jogo, começou mal, foi o primeiro tempo bem difícil, mas o segundo tempo estava indo bem, abriu 2-0, daí numa desatenção no final do jogo, tomou um empate. E agora vai ser muito difícil, precisa ganhar no Castelão, né? Um novo empate, independentemente do número de gols, leva para os pênaltis. Não é um jogo fácil, não. Um jogo muito difícil. Legal, então eu agradeço demais. Pois não, fala aí, Menon. Não, mas é difícil para Fortaleza também, né? Sim. Eu acho que o São Paulo mostrou que poderia ganhar do Fortaleza. Fortaleza é a grande sensação do campeonato. São Paulo meteu 2-0 e depois permitiu por erros próprios, né? Então o São Paulo mostrou, acho que o São Paulo mostrou força. Fortaleza ontem empatou com o Cuiabá em casa, né? Então eu acho que é um jogo muito aberto, viu? Muito aberto. E se o Volpi não é muito bom, se o Volpi falha em campo, ele é muito bom nos pênaltis, né? Tem muita sorte, pega muito pênalti. Eu não vejo o Fortaleza favorito, não. Eu acho que está muito aberto, vai ser muito, muito legal esse jogo aí. Legal. Te agradeço demais, viu, Menon? Muito obrigado aqui no podcast do São Paulo. Abraço para vocês. Valeu. Bruno Carvalho, setorista, acompanha todas as informações do Tricolor. Agradeço demais também nesse podcast do Tricolor do Morumbi, ok? Eu que agradeço, Vanderlei. Prazer, Menon, como sempre, conversar no podcast. Até mais, gente. Legal, termina o podcast do São Paulo. Eu, Vanderlei Lima, estive com o repórter que acompanha o Tricolor do Morumbi, o Bruno Carvalho, e também o Luiz Augusto Simon, o Menon, blogueiro do All Sport. Edição de áudio, Amer Benegassi, coordenação Bruno Dori e Juliana Carpanês. Continuem com o All Sport acompanhando as informações do Tricolor nas plataformas. Terça-feira tem mais podcast do São Paulo. Então, até lá!